Povo lindo do nono ano, bom dia! Estamos começando mais uma aula e voltamos ao quadro. 2 dias aí, 2 gravações só na conversa aula e finalmente quadro. Quadro, animação do professor. Bem, hoje nós iremos falar sobre reconstrução capitalista, ou seja, como seria isso? Na apostila de vocês, seria uma inovação do sistema capitalista para conter o avanço do comunismo. Só que acontece o seguinte, muito das informações contidas na apostila a gente já falou. Por exemplo, Muro de Berlim. A gente já falou sobre o Muro de Berlim lá na primeira aula sobre Guerra Fria. Outra coisa que a gente já falou, Plano Marshall, ou seja, a ajuda que os Estados Unidos deu para poder financiar países que tiveram prejuízo com a Segunda Guerra Mundial, e aí esses países recebiam um dinheirinho, países para o lado capitalista. A gente já falou sobre isso também na primeira aula sobre Guerra Fria. O que a gente não falou foi isso aqui. Os 7 dias que abalaram o mundo. Que foi uma luta entre Fidel Castro, em Cuba, juntamente com Khrushchev, da União Soviética, contra John Kennedy, dos Estados Unidos da América. E o negócio foi tão pesado que se tivesse guerra de fato nesse dia, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos todo mundo no céu tocando arpinha de anjo ou queimando no inferno. Bem, por que aconteceu isso? Queria pedir desculpa pelos barulhos externos, porque se eu vou esperar o barulho externo acabar, não vai ter aula. Então vai com barulho externo mesmo. Bem, um cachorro latindo, panela balançando, daqui a pouco o galo canta. Tava com saudade desse galo. Pior que eu tava com saudade do galo, cara. Canta, galo! Mas o galo não vai cantar só pra me sacanear. Bem, então, os 7 dias que abalaram o mundo. Primeiramente, vamos recordar o que aconteceu em Cuba. A gente já falou sobre isso lá na aula sobre avanço comunista. Bem, Kennedy não estava suportando um paizinho pequenininho, uma ilha no seu pé, literalmente, sendo comunista. Então ele vai armar um golpe para derrubar Fidel Castro. E aí ele vai reunir e vai colocar a CIA para treinar algumas populações dos Estados Unidos, cubanas, para invadir Cuba e derrubar o poder de Fidel Castro, na Baía dos Porcos. Só que não deu certo, Fidel Castro vai e reprime esse pessoal todo. Acaba com a alegria dos Estados Unidos. Então, Fidel Castro ele vai procurar na União Soviética alguma coisa para poder sacanear os Estados Unidos. Fidel Castro, ele vai lá, nessa época não era o Stalin, era o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, ele não era assim tão ruim quanto o Stalin. A gente viu isso, que ele quis propor uma coeficiência pacífica. Coexistência pacífica. Coeficiência é coisa lá da Silviane, professora Silviane. É coexistência pacífica. Então, Khrushchev, ele vai falar o seguinte, já que você é meu aliado, eu vou fazer o seguinte, eu não sei onde eu vou botar meus mísseis. Tem os mísseis aqui atômicos, nucleares, que eu não sei onde eu vou colocar. Tem como colocar no seu território? Aí Cuba virou assim, claro, eu vou adorar ter mísseis nucleares no meu território. E foi, e a União Soviética foi lá e colocou os mísseizinhos
nucleares em seu território e, por uma coincidência da vida, apontado para os Estados Unidos. Coincidência. A CIA, olhando o satélite, como quem não tem nada, estava olhando assim, que maneiro, vamos ver o que tem de dúvida. O que é isso aqui em Cuba? Caraca, maluco, tem um montão de míssil nuclear ali. Avisou o John Kennedy. Ferrou. John Kennedy entrou em desespero. Entrou em Cuba e falou o seguinte: se você não tirar esses mísseis daí, a gente vai atacar. Cuba, não vou tirar. A gente vai continuar com os mísseis ali. E se vocês me atacarem, a União Soviética vai atacar vocês. Pronto. 7 dias que abalaram o mundo. Tem um filme que fala sobre isso. Na Netflix não tem, mas no YouTube com certeza tem um filme que fala sobre todo esse esquema aí que ocorreu. Bem, mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam conseguindo na ameaça convencer os cubanos de tirar. E aí entra a União Soviética na jogada. E foi um jogo de diplomacia. Nos primeiros dias, nada de resolver. E à medida que vai se avançando, as tensões iam aumentando. Porque se acontecesse uma guerra de fato, o mundo entraria em colapso. Porque uma guerra nuclear, até hoje em dia, vai morrer gente. Terra, planeta Terra, desintegra. Então, apesar de muitas negociações, foi definido, o Khrushchev foi, conversou, o John Kennedy não queria ceder alguns pontos, o Nikita Khrushchev não queria ceder alguns pontos, até que chegou o momento que o Nikita Khrushchev falou assim: eu posso até tirar meus mísseis de lá, mas vocês vão ter que tirar os mísseis lá da Turquia que vocês estão apontando pra gente. KGB também não era para se jogar fora, né? Se você tinha a CIA, você tem a KGB. O Putin era do KGB. Então, a KGB, ela viu alguns mísseis apontados para a União Soviética na Turquia, e aí o Nikita Khrushchev falou: se você tirar os mísseis lá do leste europeu, eu tiro os meus mísseis de Cuba. O John Kennedy, que era o presidente simpatia, presidente sorriso, todo mundo gostava de John Kennedy, gostavam tanto que mataram ele depois. Assassinaram. E aí o que acontece? O Nikita Khrushchev, ele propôs isso ao John Kennedy, e o John Kennedy vai e aceita. E aí quando aceitou, o mundo inteiro respirou aliviado, dizendo que não ia ter a tal guerra nuclear naquele momento. E aí os mísseis foram tirados de Cuba e os mísseis dos Estados Unidos foram tirados da Turquia. Bem, o John Kennedy não parou por aí. O John Kennedy, depois dessa alegria toda que ele fez nesses 7 dias de abalar o mundo, ele propôs um isolamento econômico a Cuba, que dura até hoje. Ou seja, ninguém pode comercializar com Cuba. Só que o Brasil comercializou com o Lula. Só que a União Soviética comercializou. Só que a Venezuela comercializa. Por aí vai, ou seja, os Estados Unidos está totalmente desmoralizado. E aí o que acontece? O John Kennedy, o presidente simpatia, ele vai lançar um programa chamado Aliança para o Progresso. O que seria esse programa Aliança para o Progresso? Seria um programa que ajudaria a América Latina.
educação, saúde, reestruturação, habitação, porque John Kennedy é amoroso, é muito bonzinho e gosta de ajudar todo mundo na América Latina. Porcaria nenhuma! Ele queria neutralizar a União Soviética aqui. Para o comunismo não entrar no Brasil, ele propõe uma aliança para o progresso. Ou seja, vamos dar saúde, educação, vamos criar moradias na América Latina para que eles possam se sentir valorizados e rejeitar o comunismo. Vamos dar sobrinhas para ele. E aconteceu isso. Aqui no Brasil, essa aliança para o progresso auxiliou gente. Tipo assim, vamos tirar o pessoal ali da lagoa. Tem uns pobres morando ali na Lagoa Rodrigo de Freitas que a gente não quer que pobre more lá. Pobre na lagoa? Não. É uma comunidade chamada de Catacumba. O que acontece? John Kennedy financia e tira os pobres de lá da Lagoa Rodrigo de Freitas. E vai jogar na Zona Oeste, em Bangu. Vai criar um conjunto habitacional em Bangu. Venha morar na Vila Kennedy. E aí constrói 2 conjuntos habitacionais. A Vila Kennedy, em homenagem ao John Kennedy, por causa dessa aliança para o progresso, e a Vila Aliança, que fica ali do lado, e que hoje se matam nas guerras do tráfico, porque as 2 conjuntos habitacionais que viraram comunidade se guerreiam para quem vai ficar com a liderança no tráfico de drogas. É isso que o John Kennedy quis. Então, construíram a Vila Kennedy e a Vila Aliança. Pô, aliança. Aliança para o progresso. E aí Kennedy inaugura esse conjunto habitacional. E o Brasil, que é um bobo a 4, que naquela época quem estava governando o país era o Bebum. Não era nem o Bebum, o Jânio Quadros que estava governando, não. Quem estava governando o Brasil era o primeiro-ministro do Brasil, Tancredo Neves, porque não queria que o João Goulart pudesse pegar o Brasil. Então, isso aí depois a gente vai falar, quando a gente fala de presidente do Brasil, a gente vai falar de João Goulart, sobre Tancredo Neves. Então, Tancredo Neves era outro babacão lá que não queria que o comunismo chegasse aqui e que somente os Estados Unidos era a alegria deles. Eles babavam pelos Estados Unidos. Aí o Tancredo Neves manda fazer uma estátua da liberdade e coloca no meio da praça da Vila Kennedy. E aí seria a primeira réplica da estátua da liberdade fora dos Estados Unidos. A segunda réplica fica na Barra da Tijuca, no shopping New York City Center. O Brasil adora pagar pau para os Estados Unidos. Bem, então, essa reconstrução capitalista, que a gente viu além do Plano Marshall e da construção do Muro de Berlim, o que a gente não tinha falado ainda foi dos 7 dias que abalaram o mundo e essa aliança para o progresso, que foi uma forma de conter os avanços comunistas na América Latina. Galera, até semana que vem com a nossa aula sobre emancipação da Ásia. Vamos falar sobre Gandhi.